Hello, gente linda! Eu e o Pumba viemos falar sobre um assunto um tanto quanto pertinente. Já vivi isso durante um bom tempo da minha vida, até mesmo antes da minha conversão. E como a vida ela é feita de momentos de altos e baixos, nós estamos sim suscetíveis ao erro. Mas eu sempre digo pra mim mesma e pras pessoas ao meu redor que o importante é a gente se levantar e voltar de novo a nossa caminhada junto a Deus. Porque cair nós vamos, mas o importante é a gente não continuar no erro, continuar no pecado, continuar na lama. Então, o que você tem feito de fato utilizado como rota de fuga ou compensação diante de frustrações, de não realizações, de circunstâncias na vida, de sofrimentos, dores? Do que você tem fugido de fato e aonde essa fuga te leva? A minha fuga na maioria das vezes, as fugas elas são da nossa realidade, que muitas das vezes é um tanto quanto difícil de se encarar de fato. Então, é sempre mais fácil a gente fugir do que encarar de frente os nossos monstros, ou aquilo que nos tira do controle, ou de certa forma nos deixa um tanto quanto aflitos e angustiados. Eu creio que toda fuga é uma certa forma de compensar algo dentro da gente, ao qual a gente não quer lidar e que a gente não quer encarar isso de frente de uma vez por todas. Mas eu tenho pra mim que a gente só consegue curar algo de fato mexendo nisso. Um machucado não vai se curar se ele de fato estiver ali sem ser limpo, cheio de... como se você tivesse de fato caído no chão e aquele machucado ali, e a gente não lavar, não cuidar, não passar remédio. Eu sei que é difícil a gente mexer numa ferida, mas nada melhor do que mexer, tratar e cuidar. E a gente faz isso em Deus, tenha certeza disso. Geralmente as minhas rotas de fuga, elas sempre me levam ou a atos de extremidades nas compras ou nos doces, comidas palatáveis de fato. Então eu sempre recorro quando eu estou fugindo da minha realidade, ou quando eu estou de fato frustrada, ansiosa, quando eu não consigo de fato alcançar algo que eu queira muito. Então eu acabo entrando nessa de me compensar por eu não estar tendo o que eu de fato queria. Então eu acabo descompensando na questão dos doces ou nas compras. E, gente, uma coisa é certa: tudo aquilo que se torna um vício, tudo aquilo que se torna um excesso na nossa vida, a gente precisa sim parar e olhar e entender que aquilo ali não tá certo. E não tá mesmo. Porque no final das contas, essa compensação, essa fuga da nossa realidade, ela de fato não nos leva a lugar nenhum. Eu não sei se vocês já pararam pra perceber que todas as vezes que a gente vai lá e alimenta a nossa carne, alimenta os nossos desejos, faz de fato aquilo que o nosso corpo quer, é instantâneo. Aquilo ali, você vai, igual a minha questão com a comida, com os biscoitos, igual hoje mesmo eu comi 3 pacotes de biscoito, gente. E isso não é normal, porque de fato meu corpo não tá nem com fome. Não tem problema nenhum, gente, comermos um biscoito ali uma vez na vida, de vez em quando, sabe? Comer com limites. Eu não como com limites quando eu estou de fato tentando compensar alguma coisa dentro de mim, ou tentando fugir de alguma coisa. E de fato aquilo ali é instantâneo. Você come e passa. Depois, às vezes, a gente se sente mal porque o nosso corpo não tá
preparado para aquilo ali. Você pode ter um enjoo, uma dor de barriga. E para alguns de vocês aqui nessa rede, vocês não sabem que eu tenho intolerância à lactose, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho 1 milhão de tretas. E mesmo assim eu vou e como todas essas coisas que eu sei que me fazem mal. E na maioria das vezes, gente, é impressionante. A gente sempre compensa com algo que no final das contas só vai fazer mal pra gente. E aí eu percebo isso e eu falo, gente, tem alguma coisa errada. E todas as vezes, gente, quando o nosso lado espiritual ele tá um tanto quanto desordenado, a nossa vida vai estar muito mais desordenada. Isso é um fato. E isso só mostra que eu estou indo para longe da graça, eu estou indo para longe de Deus. E pelo menos para mim, funciona muito. Quando em 2020, contar rapidamente para vocês, em 2020 eu entrei com o jejum de Daniel. Depois eu gravo um vídeo para vocês contando sobre, mas lá no meu canal eu explico tudo direitinho, mas vou gravar um pra rede aqui também. Eu fiz o jejum de Daniel e eu perdi 12 quilos. Mas não foi tipo, eu vou fazer o jejum pra emagrecer, ficar magra. Não. Foi porque eu estava realmente do jeito que eu estou hoje, desordenada. E isso já vem umas 2 semanas acontecendo, essa questão de estar comendo pra saciar um desejo meu. E assim, eu sempre sei que todas as vezes que eu fico assim, é porque eu tô fugindo da minha realidade. Eu tô querendo compensar as coisas dentro de mim. Então, eu fiz esse jejum de Daniel e foi ótimo pra mim, gente, porque na realidade o jejum de Daniel é praticamente o jejum e a oração. E nada melhor do que o jejum a gente pode colocar aqui como mortificação da carne. Comigo funciona muito bem essa questão de fazer propósitos. Na maioria das vezes, os propósitos, a gente se oferece um sacrifício de fato por algo, mas nesse caso não é algo que eu queira, mas sim para que eu possa, através disso, dessa mortificação, trabalhar as minhas virtudes, principalmente a questão do autodomínio. Então, para mim funciona muito. E quando eu fiz esse jejum foi maravilhoso, porque quando eu voltei, quando terminou o período, eu consegui tirar, trabalhando as virtudes dentro de mim, e com a graça de Deus na minha vida, eu consegui levar uma alimentação tranquila. Não que eu não comesse nada, mas eu tinha essa questão do limite. Não era algo que estava desordenado, descompensado dentro de mim. Então, eu vim gravar isso aqui pra vocês agora para dizer que sim, é possível a gente tratar essas más concupiscências com as virtudes. Então, se hoje você tá passando por alguma situação, primeiramente, identifique qual é a raiz que está levando você a descompensar, porque a gente pode descompensar de diversas maneiras. Eu dei meu exemplo, que é a questão das compras e de comer compulsoriamente os alimentos palatáveis. E aí você descobrindo qual é a raiz disso, você começar a entregar ela a Deus e fazer de fato um propósito com Ele, para você ir mortificando a sua carne e juntamente da oração e voltando para a graça de Deus na sua vida, que a graça de Deus, gente, ela nos ajuda a nos manter firmes na caminhada dessa vida que não é nem um pouco fácil. E se hoje você está passando por isso, tente identificar esses pontinhos, essas raízes, porque de fato esse seu desordenar é apenas um gatilho de algo muito maior que está dentro de você. Então que hoje nós juntos, eu e você que está aí do outro lado me assistindo, possamos entregar a Deus e junto dele cada vez mais alimentarmos o nosso espírito e não a nossa carne, que muitas das vezes nos leva ao mal, às coisas ruins e que vão só nos afastando cada vez mais de Deus. Beijo.